Olá, alunos! Daremos início agora ao estudo da nossa quinta unidade, onde o assunto é sistema neuroendócrino. O sistema neuroendócrino inclui o sistema nervoso e o sistema endócrino. O sistema nervoso, por sua vez, compreende o sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico e o sistema nervoso autônomo. Todos esses sistemas agem de maneira coordenada para manter as funções corpóreas e a integração do organismo ao meio ambiente. Eles controlam as funções dos outros sistemas, permitindo reagir às modificações tanto do ambiente interno quanto do ambiente externo, a fim de manter a homeostasia, ou seja, o equilíbrio do meio interno do corpo. Estudaremos todas essas subdivisões do sistema neuroendócrino, a começar pelo sistema nervoso. Sistema nervoso central. Funções do sistema nervoso central. De maneira geral, o sistema nervoso recebe, analisa e interpreta informações vindas tanto do meio interno quanto externo. Ele representa o local onde ocorrem as tomadas de decisão, onde as ordens são enviadas para manter o funcionamento do corpo. Todavia, é importante lembrar que ele age junto e de maneira dependente do sistema nervoso periférico. Estruturas do sistema nervoso central. O sistema nervoso central localiza-se na região central do corpo. Ele é organizado em encéfalo e medula espinal. Assim, enquanto o encéfalo fica dentro da cavidade craniana, a medula espinal fica dentro da coluna vertebral, também protegida. Tanto o encéfalo quanto a medula são constituídos por corpos e por axônios de neurônios. Os corpos formam a substância cinzenta e os axônios com bainha de mielina formam a substância branca. No encéfalo, a substância branca fica por dentro e a cinzenta fica por fora, formando o córtex cerebral. Na medula espinal, esse padrão inverte. A substância branca fica por fora e a cinzenta por dentro, como vocês podem observar na imagem. Estudaremos todas as estruturas do sistema nervoso central na aula prática no Laboratório de Anatomia Humana. O nosso encéfalo, ele é cheio de sulcos e cheio de giros, como nós podemos observar neste modelo. O que são sulcos? São essas reentrâncias que aparecem em toda a superfície do órgão. O que são giros? É, na verdade, o espaço que vai entre um sulco e outro. Então, nós damos a classificação para o nosso encéfalo de girencéfalo, ou seja, um encéfalo que contém giros. Animais primitivos têm lisencéfalo. O encéfalo é todo liso, sem a presença de sulcos e sem a presença de giros. Uma outra coisa que nós falamos na teoria é que o nosso encéfalo é subdividido em 5 grandes lobos. Lobos são regiões e elas têm, na maior parte das vezes, o mesmo nome do osso com o qual essa região está em contato. Por exemplo, esta região central e rosa aqui, olha, ela recebe o nome de lobo frontal, porque o lobo frontal, ele é revestido, protegido pelo osso frontal do crânio. Na região lateral, em amarelo inferiormente, nós temos o lobo temporal e superiormente, aqui com essas cores, o lobo parietal. E da mesma forma, posteriormente aqui em verde, o lobo occipital. Esses nomes todos referem-se ao osso que os protege. Em contrapartida, se eu fizer um corte neste sulco aqui, ó, que recebe o nome de sulco lateral, e cortar as bordas deste sulco, como foi feito nesta peça aqui,
nós temos um quinto lobo que fica escondidinho lá dentro do nosso encéfalo. Ele é pequenininho, mas é extremamente importante. Ele tem a ver com o controle visceral do nosso corpo. Esse lobo, como ele não tem nenhum osso fazendo uma proteção direta, ele não recebe um nome como esses aqui. Ele é chamado apenas de lobo da ínsula, ok? Uma outra questão que nós vimos na parte teórica é que esses sulcos e esses giros têm nomes. Eu quero falar um pouquinho para vocês em relação aos nomes de alguns deles. Por exemplo, esse aqui, ó, que fica de lado, recebe o nome de sulco lateral. Ele divide acima dele o lobo frontal e o lobo parietal e abaixo dele o lobo temporal. Além disso, existe um sulco bem no meio do encéfalo que vai desde a fissura longitudinal do cérebro, que é esta aqui. Ele é um sulco bem profundo. Esse sulco, na verdade, se eu fosse enfiar aqui, por exemplo, este pincel, ele me permitiria entrar até esta região aqui, chamada de corpo caloso. Então, o que diferencia um sulco de uma fissura é a profundidade. Esses aqui são sulcos, porque eles são reentrâncias rasas. Quando eu observo a fissura longitudinal do cérebro, como ela me permite esse movimento e essa entrada aqui até o fim, ou seja, ela é um sulco profundo, ela é chamada então de fissura. Quem faz a junção então dos dois hemisférios cerebrais, né, direito e esquerdo, é, na verdade, esta estrutura que recebe o nome de corpo caloso. Então, o corpo caloso e o fórnice, que é essa estruturinha aqui embaixo, eles são chamados de comissuras. Tem a função de unir os nossos dois lados dos hemisférios cerebrais. Importante darmos nomes aqui para algumas dessas regiões. Então, vamos lá. Sulco lateral para baixo, lobo temporal. No lobo temporal nós vamos ter o sulco temporal superior e o sulco temporal inferior. Giro temporal inferior, médio e superior. Nesse giro temporal superior aqui, nós temos duas funções bastante importantes. Aqui, na região anterior, nós temos a área relacionada à nossa audição. É por aqui, na verdade, que nós ouvimos. E na parte posterior do giro temporal superior, nós temos a área que nos permite interpretar aquilo que nós ouvimos. Essa área foi descoberta pelo pesquisador chamado Wernicke e por isso nós damos o nome para essa região de área de Wernicke. O sulco central, que é este aqui, divide o lobo frontal do lobo parietal. Aqui na região do lobo frontal, nós temos algumas áreas importantes. Por exemplo, aqui tem o sulco frontal superior e o sulco frontal inferior com 3 giros frontais. O giro frontal superior, o giro frontal médio e o giro frontal inferior. O superior e o médio, eles têm a ver com a nossa cognição. Então, quando nós falamos, por exemplo, de memória recente, tá aqui, no giro frontal superior e médio. Raciocínio lógico, raciocínio matemático, tá todo aqui nessa região. Nossa capacidade de aprendizado, a maior parte dessa região se dedica às funções cognitivas. Quando nós falamos de função do giro frontal inferior, tem uma que se sobrepõe. Só que essa função só é exercida pelo frontal inferior do lado esquerdo do nosso encéfalo. Quem descobriu essa função foi um pesquisador chamado Broca, ou Broca. E, portanto, essa região recebe o nome de área de Broca ou área de Broca. O que é feito aqui? A emissão da nossa palavra falada. Então, olha que interessante. Você ouve pelo giro temporal superior, interpreta pela parte posterior deste mesmo giro e emite a resposta por meio da sua fala pela área de Broca, que está localizada no giro frontal inferior. À frente, diretamente do sulco central, nesta região aqui, nós temos o giro pré-central e atrás o giro pós-central. O giro pré-central é importantíssimo para você, enquanto profissional de educação física, porque é daqui que partem
todos os nossos movimentos, por menor que seja, o movimento do dedo mínimo, ele parte daqui. Nós chamamos essa região de área motora primária. É a área responsável por todo o movimento voluntário do nosso corpo. E o giro pós-central, ele tem a ver com a nossa sensibilidade. Então, todas as suas formas de sensibilidade, elas são interpretadas aqui, ó. Então, quando você tem uma determinada estimulação sensitiva, você só vai descobrir onde qual o nível de intensidade, enfim, quando essa interpretação chegar ao giro pós-central. Além disso, no lobo occipital, nós temos a área da visão. Então, toda a memória visual, a decodificação da visão, está muito longe dos olhos, né? Os olhos estão aqui, ó, na região anterior do encéfalo. Existe um circuito que vai trazer essa estimulação visual para o lobo occipital e é por aqui, nessa região totalmente posterior do encéfalo, que você tem a decodificação da imagem. Quando nós abrimos o encéfalo, vale mostrar aqui para vocês algumas outras áreas importantes. Então, o corpo caloso, que eu já havia dito, o fórnice, que eu já havia dito, que faz a integração, a junção dos dois hemisférios cerebrais. E aqui, nesta região aqui, ó, abaixo do fórnice, nós temos o diencéfalo. As pessoas têm o hábito de chamar tudo isso que fica dentro da cavidade craniana de cérebro. Este nome está errado. Todo esse conjunto de estruturas deve ser chamado de encéfalo. Então, o que é o cérebro? O cérebro é o telencéfalo. Telencéfalos são os hemisférios cerebrais, direito e esquerdo. Mais esse pedacinho pequenininho que fica localizado lá dentro, chamado diencéfalo. Ou seja, diencéfalo mais telencéfalo forma o cérebro. O restante todo, ou seja, essa parte branca aqui, que é o tronco encefálico e o cerebelo, tudo vira encéfalo, ok? No diencéfalo, que é essa região bem interna aqui, nós temos um sulco, que é o sulco hipotalâmico. Desse sulco para cima é o tálamo, nas bordinhas do sulco o subtálamo, nessa região inferior o hipotálamo e aqui atrás o epitálamo. O tálamo, que é essa região arredondada aqui em cima, é uma região que recebe todas as nossas informações sensitivas. A única exceção é o cheiro, o olfato não vem para cá. O olfato vai direto para o rinencéfalo, que eu já mostro para vocês onde fica. Agora, o hipotálamo, que é essa região aqui, é essencial para a homeostasia do corpo. Por quê? Primeiro, ele está conectado com a glândula hipófise, que é a principal glândula de controle endócrino do nosso corpo. Além disso, é no hipotálamo, nós vimos isso quando eu falei do sistema digestório, que o centro da fome, o centro da saciedade, o centro da sede fica localizado. É dentro dele também que o controle da nossa temperatura corporal é feito. Então, quando temos febre, por exemplo, e tomamos um analgésico e um antitérmico, o antitérmico ele vai agir aqui em nível hipotalâmico para fazer a sua febre diminuir. O frio é a mesma coisa, é o hipotálamo que desencadeia o tremor para aumentar a temperatura do seu corpo. Então, ele é uma área muito importante. Já o subtálamo, que fica aqui, ó, nessas bordas, ele é importante para o controle do movimento. O subtálamo refina o nosso movimento. Inclusive, quando há uma lesão no principal núcleo existente aqui no subtálamo, o indivíduo desenvolve uma doença chamada hemibalismo, onde os movimentos são extremamente bruscos, ao ponto de fazer ruptura das estruturas articulares. E, por fim, aqui nós temos o epitálamo. A glândula pineal fica localizada na região do hipotálamo. Essa glândula é essencial porque ela produz um hormônio chamado melatonina que nos dá sono. Então, essa glândula ela é ativada com o escuro, então ela passa a produzir a melatonina gradativamente à medida que vai escurecendo e nós vamos entrando no estado de sonolência. E durante o dia, quando o sol vai iluminando, ocorre uma inibição dessa glândula e a concentração de melatonina diminui e, portanto, nós entramos num estado de vigília. É importante salientar para vocês as estruturas que formam o tronco encefálico. São 3 estruturas.
Essa parte superior recebe o nome de mesencéfalo. Esta estrutura mediana e mais gordinha é a ponte e esta região inferior é o búbulo. Então, bulbo, ponte e mesencéfalo, os três em conjunto constituem o tronco encefálico, que fica posicionado à frente do cerebelo. Aqui atrás está o cerebelo. Cerebelo é um órgão essencial ao movimento. Até alguns anos atrás, nós nem sabíamos que ele tem alguma participação cognitiva. Tudo que nós sabíamos é a atuação dele no movimento, na coordenação, na aprendizagem motora, no equilíbrio, no tônus muscular. Tudo isso desempenhado aqui pelo cerebelo. Mais recentemente, os estudos têm mostrado que ele tem alguma participação em processos cognitivos também. Observe que dentro do nosso encéfalo nós temos cavidades. Estas cavidades são chamadas de ventrículos, são buracos, onde aquele líquido cérebro-espinal ele é produzido e por onde esse líquido circula. Então assim, esse aqui ó, é o maior dos ventrículos, ele recebe o nome de ventrículo lateral. Existe um no hemisfério cerebral esquerdo e outro no hemisfério cerebral direito. Esse líquido produzido pelos ventrículos laterais, ele escoa para o terceiro ventrículo, que fica, na verdade, na região do sulco hipotalâmico, aqui, ó, dentro do diencéfalo. Ele escorre por aqui e por esse outro escoadouro aqui, ó, que atravessa todo o mesencéfalo, ele desce até o quarto ventrículo, que é essa região triangular, que fica à frente do cerebelo e atrás do bulbo e da ponte. De forma que nós apresentamos então 4 ventrículos, 2 laterais, um direito e um esquerdo, o terceiro ventrículo que fica na região do diencéfalo e o quarto ventrículo que fica entre o bulbo, a ponte e o cerebelo. Esse escoadouro aqui ó, do líquido do terceiro para o quarto ventrículo recebe o nome de aqueduto do mesencéfalo. É importante dizer também que a partir do bulbo começa a medula espinal. Então eu vou mostrar agora para vocês estas estruturas no encéfalo e nas peças de verdade, não mais no modelo sintético. Então, nas peças de verdade, ó, esse aqui é um encéfalo humano com aspecto morfológico de normalidade. Então a gente pode observar aqui ó, a fissura longitudinal do cérebro, todos os sulcos e giros que nós vimos no modelo. Lembrem-se das funções, da denominação de cada um desses giros. Na parte posterior, o cerebelo, olha que bonito o cerebelo aqui, né? Os dois hemisférios do cerebelo. E aqui o bulbo, a ponte e um pedaço aqui do mesencéfalo. Se eu dissecar ó, só o tronco encefálico, eu tenho aqui as 3 estruturas com maior destaque. Então, esse é o bulbo, né? O bulbo tem aqui ó, na região central uma fissura mediana anterior. Do ladinho da fissura, esta região aqui recebe o nome de pirâmide. Essas pirâmides são muito importantes para o movimento. Você com certeza já ouviu falar que quando uma pessoa tem um problema de um lado do encéfalo, o movimento é perdido do lado contrário. Por exemplo, se a pessoa teve um derrame, um AVE, do lado direito do encéfalo, é o lado esquerdo do corpo que paralisa? Já ouviu falar? Pois é, isso se dá por conta da pirâmide do bulbo. O neurônio desce do encéfalo e quando ele chega aqui na pirâmide, ele cruza para o outro lado do corpo. Então a gente fala que na pirâmide ocorre o cruzamento da via motora. Nós chamamos isso de decussação das pirâmides. E do ladinho das pirâmides existem aqui as olivas, que tem a ver com o equilíbrio de uma forma bem geral. Entre o bulbo e a ponte nós temos esse sulco, que é o chamado sulco bulbo-pontino, no meio do qual tem o forame cego, que é esse buraquinho aqui, ó. Na parte posterior do bulbo, nós temos uma parte que ele é fechadinho, essa região aberta que forma aqui uma área losângica, que ajuda a constituir o quarto ventrículo. Em relação à ponte, olha que interessante, a ponte ela está conectada ao cerebelo, ó. Se você observar aqui, a ponte manda esse pezinho aqui
que se comunica com o cerebelo. Esse pezinho recebe o nome de pedúnculo cerebelar médio, porque pedúnculo é pezinho, né? Esse pezinho aqui, ele tem a função de informar o cerebelo acerca de tudo o que está acontecendo em relação ao movimento. Então, você planejou executar um determinado movimento, se alguma coisa acontece de errado, essa comunicação da ponte pelo pedúnculo cerebelar médio com o cerebelo é extremamente importante para que haja a correção ou a modificação de uma forma geral. Aqui bem na região central, nós temos o sulco basilar da ponte. Nesse sulco basilar passa a artéria basilar, tá? E as estrias transversais da ponte, esses rachadinhos aqui, eles marcam, na verdade, o trajeto que os axônios dos neurônios fazem para, através do pedúnculo, penetrar o cerebelo. O mesencéfalo que está aqui, o acidente mais importante dele é o aqueduto, é esse buraquinho aqui, ó, que é possível identificar, que eu mostrei na peça sintética. O aqueduto do mesencéfalo serve para trazer o líquor ou o líquido cérebro-espinal do terceiro para o quarto ventrículo e assim permitir a sua livre circulação. Lembrem-se que, conectado ao bulbo, nós vamos ter a medula espinal. Então, ela desceria a partir do forame magno da medula, constituindo toda a inervação, ou permitindo toda a inervação para o restante do corpo. Então, observem. Primeiro, nós temos um envoltório de tecido conjuntivo muito grosso, que é a dura mater espinal. Essa mesma dura mater reveste todo o encéfalo, só que daqui ela muda de nome, ela passa a ser chamada de dura mater encefálica ou craniana. E aqui ela é a dura mater espinal. Além da dura mater, também tem o revestimento da aracnoide mater e da pia mater. Só que como elas são membranas mais sensíveis, na maioria das peças elas perdem a sua morfologia normal e a gente não consegue identificar muito bem, tá? Então a medula, ela vai descer, olha que bonitinho que acontece aqui, ó. Ela termina formando essa estrutura em forma de cone, que é o cone medular. E a partir daqui, olha, nós só temos os filamentos radiculares que vão formar os nossos nervos. Esses filamentos radiculares, eles existem aqui, ó, na parte alta também da medula, mas eles atravessam a dura mater e vêm constituir aqui os nossos nervos espinais. Estão vendo? Essas bolinhas aqui, ó, mais redondinhas, são os gânglios espinais. Dentro desses gânglios, nós temos neurônios sensitivos, porque lembra que a medula é uma via de mão dupla. Ela recebe a informação sensitiva e leva para o córtex pós-central e traz a informação do córtex pré-central para o movimento. Então, por ela passam tanto neurônios motores quanto neurônios sensitivos. O corpinho dos neurônios sensitivos ficam nos gânglios espinais, como vocês podem ver aqui. Quando terminam esses nervos aqui, aqui embaixo, esse emaranhado desses filamentos radiculares, vão constituir a cauda equina. Essa cauda equina se destina à inervação principalmente das estruturas do joelho para baixo. Nesse modelo aqui, nós podemos observar como ocorre a constituição de um nervo espinal. O que ele mostra pra gente? Como se eu tivesse pego a medula, feito um corte transversal e estou olhando por cima, tá? A substância cinzenta da medula, ela fica aqui dentro, ela forma uma espécie de um H ou de uma borboleta. E a substância branca fica por fora, ao contrário do que acontece no encéfalo. Observa um corte do encéfalo, ó, um corte transversal, quando eu olho aqui, a cinzenta fica por fora e a branca fica por dentro. Então, no encéfalo existe córtex, aqui nós damos o nome de córtex cerebral. E aqui dentro está a substância branca. Na medula é o padrão contrário, ó. Por fora fica a substância branca e por dentro fica a substância cinzenta. Um detalhe interessante é que no encéfalo, mesmo dentro da substância branca, existe substância cinzenta. Essa substância cinzenta que se forma dentro da substância branca recebe o nome de núcleos da base. Esses núcleos também estão relacionados com a modulação do movimento.
Nada disso ocorre na medula, tá? A medula não tem córtex, a medula tem a substância cinzenta por dentro. O interessante é que, entrando na medula, pela parte posterior, chegam neurônios sensitivos. Olha o gânglio aqui, esses redondinhos aqui que a gente mostrou de verdade, estão esquematizados para vocês nesse modelo. Então, o neurônio sensitivo chega na medula pela parte posterior e ele vem fazer sinapse com neurônios localizados nesta região da medula, que recebe o nome de corno ou coluna anterior. Então, daqui vão sair neurônios motores que vão atravessar, ó, sair da medula. E perceba, eles se unem aqui, ó. Os neurônios sensitivos e os neurônios motores se unem. Quando eles se unem, o nervo espinal, então, é constituído. Nesse modelo, também vale a pena mostrar para vocês o revestimento, ó, da dura mater, da aracnoide mater e esse mais interno aqui, ó, translúcido, da pia mater. Esses três mesmos revestimentos fazem o revestimento do encéfalo. Então, só para nós enfatizarmos pela última vez isso, olha, o córtex cerebral protege o centro branco medular do cérebro e dentro do centro branco medular do cérebro, aqui, por exemplo, e aqui, nós temos os núcleos da base que estão diretamente relacionados ao movimento, à modificação, à modulação que os movimentos voluntários e movimentos involuntários sofrem. E por fim, eu gostaria de mostrar para vocês o quanto o nosso encéfalo é abundantemente vascularizado. Nós vimos lá no sistema circulatório a artéria subclávia e a artéria carótida comum, interna e externa. Essa parte posterior aqui do encéfalo, ó, que vai irrigar todo o cerebelo, o tronco encefálico, essa região posterior, ela vem destas duas artérias aqui, ó, que são as artérias vertebrais. Essas artérias vertebrais são ramos da artéria subclávia. Então, logo que a subclávia sai ali da região do pescoço, emite as vertebrais, elas se juntam e formam a artéria basilar. Então, a irrigação posterior do encéfalo depende do sistema vértebro-basilar. Em contrapartida, toda a irrigação da região interna, medial e anterior do encéfalo está na dependência da artéria carótida comum, que origina a artéria carótida interna, e ela sim vem fazer toda a irrigação encefálica. Ventrículos encefálicos e líquido cérebro-espinal. Nosso encéfalo apresenta 4 cavidades chamadas ventrículos. O ventrículo lateral direito e o lateral esquerdo, eles ficam nos hemisférios cerebrais. O terceiro ventrículo fica no diencéfalo e o quarto ventrículo fica entre o bulbo, a ponte e o cerebelo, como a imagem nos revela. Estes ventrículos produzem um líquido chamado líquido cerebroespinal. Esse líquido circula pelos ventrículos, é absorvido e drenado para as veias, se mistura ao sangue e sofre os mesmos processos de filtragem do sangue. Este líquido serve para proteger o sistema nervoso central como um amortecedor capaz de reduzir os impactos. Além disso, ele torna o sistema nervoso mais leve, fazendo com que, por exemplo, o encéfalo flutue e impede também que o peso do próprio encéfalo comprima os nervos cranianos e os vasos sanguíneos contra os ossos do crânio. Pessoas com hidrocefalia têm maior quantidade desse líquido, ou pelo aumento na produção, ou pela dificuldade na absorção e drenagem deste líquido. Esse problema, na maioria das vezes, pode ser corrigido por uma cirurgia, onde se coloca um catéter dentro dos ventrículos, drenando-o ou para o coração ou para o peritônio. Núcleos da base. Acabamos de ver que o encéfalo apresenta uma camada externa de substância cinzenta chamada córtex cerebral. E a substância dentro é do tipo branca. E essa substância branca recebe o nome de centro branco medular do cérebro. Dentro desse centro existem algumas massas de substância cinzenta chamadas núcleos da base do cérebro, os quais vão atuar principalmente sobre o movimento. Por isso, se esses núcleos forem lesados, o indivíduo pode apresentar graves distúrbios motores.
O centro branco medular do cérebro, ele é formado por axônios com bainha de mielina, ou seja, axônios mielinizados, os quais vão ligar o córtex cerebral a centros inferiores ou vão unir áreas corticais situadas em pontos diferentes. Meninges. As meninges são membranas de tecido conjuntivo que envolvem o sistema nervoso central. Elas são chamadas de dura mater, aracnoide mater e pia mater. Essa imagem mostra a disposição das 3 camadas. A dura mater é a mais externa. Ela é ricamente vascularizada e inervada, sendo inclusive responsável pelas dores de cabeça que sentimos de vez em quando. Isto porque o encéfalo não tem terminações nervosas sensitivas. A aracnoide mater tem a função de absorver o líquido cérebro-espinal e a pia mater, sendo a mais delicada e interna, ela faz uma aderência ao sistema nervoso central, dando firmeza a esse tecido tão delicado. Vascularização da cabeça e do pescoço. O encéfalo é extremamente vascularizado, pois ele é formado por estruturas nobres que exigem um suprimento permanente de sangue com altíssimo teor de glicose e oxigênio. Por isso, para você ter uma ideia, se a circulação cerebral parar por mais de 7 segundos, o indivíduo tem perda de consciência. E se esse tempo chegar a 5 minutos, ocorrem lesões irreversíveis. O sangue que chega ao encéfalo, ele vem do arco da artéria aorta, por meio da artéria carótida interna e da artéria subclávia. Essas artérias se ramificam e irrigam todo o encéfalo. As veias que vão drenar o encéfalo, por sua vez, elas podem ser superficiais ou profundas e desembocam na veia jugular interna, que é a principal para a drenagem dessa região. E a jugular interna, por sua vez, se une à subclávia, que faz a drenagem do membro superior, e desembocam no átrio direito do coração. Sistema nervoso periférico. Função do sistema nervoso periférico. De uma maneira geral, o sistema nervoso periférico ele é responsável por conduzir os estímulos da periferia do corpo até o sistema nervoso central e por levar os comandos do sistema nervoso central até os órgãos efetores. Esses órgãos podem ser músculos ou glândulas. Estruturas do sistema nervoso periférico. Este sistema é formado basicamente por 4 estruturas. As terminações nervosas, os gânglios espinais e gânglios autônomos e os nervos espinais e os nervos cranianos. As terminações nervosas são especializadas em captar os estímulos da periferia do corpo e em permitir que as ordens do sistema nervoso central sejam de fato executadas nos órgãos efetores. Os gânglios nada mais são do que aglomerados de corpos celulares. E os nervos espinais e cranianos unem o sistema nervoso central até a periferia do corpo. Vamos falar detalhadamente sobre cada uma destas estruturas, a começar pelas terminações nervosas. As terminações nervosas, elas podem ser sensitivas ou motoras. As sensitivas também são chamadas de aferentes ou receptores. E as motoras também podem ser chamadas de eferentes ou apenas junção neuroefetora. As terminações nervosas motoras trazem as ordens do sistema nervoso central até os órgãos efetores, desencadeando, por exemplo, a contração muscular ou a secreção das glândulas. Elas podem ser somáticas ou viscerais. As somáticas sempre terminam no músculo estriado esquelético e as viscerais sempre terminam no músculo liso, no músculo estriado cardíaco ou nas glândulas. Já as terminações nervosas sensitivas, elas são estimuladas e após esse estímulo, elas originam um impulso nervoso que vai até o sistema nervoso central, onde ele é interpretado. Elas podem ser classificadas como especiais ou gerais.
As especiais são mais complexas e elas fazem parte dos órgãos dos sentidos, ou seja, da visão, da audição, do equilíbrio, do olfato e da gustação. As gerais são mais simples e estão espalhadas por todo o corpo, principalmente na pele. Elas têm diversas funções, como, por exemplo, captar a temperatura ambiente, a pressão, a vibração, a dor, dentre outras. O órgão tendinoso de Golgi, conhecido como OTG, e o fuso neuromuscular, também conhecido com a sigla FNM, são exemplos de terminações nervosas sensitivas gerais importantíssimas ao movimento, ao alongamento muscular, à manutenção do tônus muscular e aos reflexos miotáticos. As terminações nervosas sensitivas também podem ser classificadas de acordo com vários critérios, como, por exemplo, o tipo de estímulo que as ativa ou o local onde estão. Os esteroceptores, por exemplo, ficam na superfície externa do corpo e são ativados pela luz, calor, tato, pressão, luz, som, dentre outros. Já os visceroceptores, como o próprio nome já fala, estão localizados nas vísceras e permitem sensações viscerais pouco precisas, como, por exemplo, a fome, a sede, o prazer sexual ou mesmo a dor visceral. Por fim, os proprioceptores estão localizados nos músculos, nos tendões, nos ligamentos e nas cápsulas articulares e nos dão a percepção do movimento como um todo. Gânglios. Os gânglios são estruturas formadas por corpos de neurônios localizados fora do sistema nervoso central. Eles são protegidos por pequenas células chamadas células satélites ou anfícitos. Os gânglios podem ser espinais ou autônomos, como eu mencionei há pouco. Os espinais estão sempre ligados à raiz dorsal do nervo espinal. Os autônomos pertencem ao sistema nervoso autônomo e eles podem ser simpáticos ou parasimpáticos. Nervos. Os nervos são cordões esbranquiçados formados por um conjunto de axônios de neurônios também localizados fora do sistema nervoso central. Eles também são protegidos por membranas de tecido conjuntivo chamadas endoneuro, perineuro e epineuro. A função dos nervos é unir os órgãos periféricos ao sistema nervoso central, conduzindo impulsos da periferia do corpo ao sistema nervoso central. Isso ocorre por meio de impulsos aferentes e comandos do sistema nervoso central à periferia do corpo, o que ocorre por impulsos eferentes. Assim, alguns nervos são apenas sensitivos, outros nervos são apenas motores e existem ainda aqueles que são mistos. Nervos cranianos. Existem 12 pares de nervos cranianos, nominados individualmente e enumerados por algarismos romanos de 1 a 12. Eles têm conexão com o encéfalo e saem do crânio por meio dos forames. Resumidamente, eu vou abordar cada um deles com a sua função. O primeiro é o nervo olfatório, considerado o primeiro par. O próprio nome já diz que ele é responsável pelo olfato. O segundo par, que é o nervo óptico, é responsável pela visão. O terceiro, quarto e sexto par, respectivamente os nervos óculomotor, troclear e abducente, têm a função de movimentar os olhos. O nervo trigêmeo, que é o quinto par, de uma maneira geral, dá sensibilidade à cabeça e movimento aos músculos mastigatórios. O sétimo par, que é o nervo facial, também, genericamente, podemos dizer que ele dá sensibilidade à cabeça e movimento aos músculos da expressão facial. O nervo vestíbulo coclear, o oitavo par, é responsável pelo equilíbrio e pela audição. O nervo glossofaríngeo, que é o nono par, dá sensibilidade à língua e à faringe e permite movimento de um dos músculos que atuam na deglutição, chamado músculo estilofaríngeo.
O 10º par, que é o nervo vago, ele inerva estruturas do pescoço, do abdômen, do tórax, como por exemplo o coração, o esôfago, os pulmões, o estômago e até os intestinos. O 11º par, que é o nervo acessório, ele permite movimento aos músculos esternocleidomastoideo e trapézio. E por fim, o nervo hipoglosso, que é o 12º par, dá movimento à língua. Assim como você pode imaginar, a lesão dos nervos cranianos pode causar gravíssimas disfunções. Nervos espinais. Existem 31 pares de nervos espinais que vão inervar o pescoço, parte da cabeça, tronco e membros. 8 desses nervos são cervicais, 12 são torácicos, 5 são lombares, 5 sacrais e apenas 1 coxígeo. Os nervos espinais se formam próximos à medula espinal, onde radículas sensitivas e motoras emergem respectivamente do sulco lateral posterior e do sulco lateral anterior. Essas radículas se unem, formam a raiz dorsal e ventral dos nervos. A raiz dorsal, que é puramente sensitiva, e a raiz ventral, que é puramente motora, se unem e formam o tronco do nervo espinal, que funcionalmente é misto. Esse tronco deixa o canal vertebral e se divide em um ramo dorsal e outro ventral, ambos mistos. Os ramos dorsais não formam plexos, ao contrário dos ramos ventrais que formam. Os principais plexos são o plexo cervical, o braquial, o lombar, o sacral e o coxígeo. Resumidamente, o plexo cervical inerva a pele e os músculos da cabeça, do pescoço, do ombro e do tórax. E o nervo frênico, que está relacionado a esse plexo, inerva o músculo diafragma, essencial à respiração. O plexo braquial, como o próprio nome já diz, inerva o membro superior. O plexo lombar inerva os músculos abdominais, a região inguinal e a região púbica e os membros inferiores. E por fim, o plexo sacral inerva as vísceras pélvicas e o membro inferior. Lesão nervosa. As lesões nervosas podem ser causadas por diversos fatores, como por exemplo uma arma branca, uma arma de fogo, traumas. Elas são comuns e podem causar graves danos, tanto motores quanto sensitivos. Isso porque o neurônio, quando lesado, ele não se regenera no indivíduo adulto. Por isso, geralmente uma lesão de nervos requer uma intervenção cirúrgica para que as extremidades do nervo que foram seccionadas sejam suturadas e aproximadas novamente. Sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso é dividido funcionalmente em sistema nervoso somático, ou sistema nervoso de vida de relação, e sistema nervoso visceral ou de vida vegetativa. Enquanto no somático o organismo fica habilitado a se relacionar com o meio em que ele vive, no sistema nervoso visceral é possível manter o funcionamento adequado das nossas vísceras. Ambos, tanto o somático quanto o visceral, apresentam vias sensitivas e vias motoras. Uma grande diferença entre o somático e o visceral é que enquanto no sistema nervoso somático a via motora sempre vai inervar o músculo estriado esquelético, no sistema nervoso visceral essas vias vão inervar ou o músculo liso, ou o músculo estriado cardíaco, ou as glândulas, ou mesmo os adipócitos, possibilitando ações involuntárias, como os batimentos cardíacos, os movimentos peristálticos ou a secreção das glândulas. O sistema nervoso autônomo nada mais é do que a via eferente do sistema nervoso visceral, que tem por função inervar as vísceras. Ele é dividido em simpático, parasimpático e entérico. Tanto o simpático quanto o parasimpático apresentam dois neurônios, chamados de pré e pós-ganglionar. A diferença é que o parasimpático é denominado crânio sacral, pois os seus neurônios pré-ganglionares estão localizados no tronco encefálico e na região sacral da medula espinal.
Já o simpático é considerado tóraco lombar, pois seus neurônios pré-ganglionares estão localizados ou na região torácica ou na região lombar da medula espinal. Via de regra, podemos dizer que o sistema nervoso autônomo simpático estimula o funcionamento dos órgãos, enquanto o parasimpático os inibe. Por isso, quando uma pessoa tem uma estimulação excessiva do sistema nervoso simpático, que é o que ocorre, por exemplo, numa situação de susto ou de estresse muito grande, ocorre várias alterações viscerais, como, por exemplo, aumento da pressão arterial, taquicardia, aumento da frequência respiratória e vários outros sinais. Se esses estímulos forem persistentes ou frequentes, pode inclusive ocorrer sobrecarga dos nossos órgãos, como o coração. Para finalizarmos, o sistema nervoso entérico é constituído por neurônios encontrados entre as células da parede do tubo digestório. Eles são neurônios sensitivos, alguns motores e alguns ainda são interneurônios. E seus principais componentes são o plexo submucoso e o plexo mioentérico. Assim, pode-se dizer que o sistema nervoso entérico é fundamental para o controle da motricidade do intestino, do tônus dos vasos sanguíneos intestinais, da velocidade de proliferação das células epiteliais que recobrem o tubo digestório, para a secreção de hormônios e para a absorção de nutrientes.